Olá você, meu amigo leitor, que me acompanha nas diversas edições do nosso livro de Direito Tributário. Como você sabe, a partir desta 12ª edição, o livro é atualizável. A cada trimestre, no mínimo a cada trimestre, nós vamos ter um vídeo que vai atualizá-lo com relação às inovações jurisprudenciais de STJ e STF e eventuais mudanças legislativas que tenham repercussão sobre o texto da obra. Eu digo, no mínimo, nós vamos ter 4 atualizações pelos 4 trimestres que vêm pela frente. Podemos vir a ter outras atualizações em virtude de algo de grande relevância que aconteça faltando muito tempo ainda para a próxima atualização. Então, nesta aqui, nós estamos na primeira atualização relativa ao primeiro trimestre, decisões de STF e STJ referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março, que foram poucas decisões, na realidade, principalmente que tem influência sobre o livro, 4 decisões, certo? Que nós vamos explicar no transcorrer desse vídeo. Agora, atenção para o seguinte, eu vou aproveitar a oportunidade para trazer um esclarecimento a respeito da errata que foi publicada. Muita gente até comentou, pô, que errata longa, o 15º capítulo foi praticamente todo atualizado. Não é assim. Na realidade, quanto ao 15º capítulo, o que a editora divulgou foi a atualização da edição passada, da 11ª edição, para a 12ª. Muita gente se atrapalhou porque, na realidade, essa atualização decorreu de uma lei lá de 2016, mas que, em sua maior parte, só entrou em vigor em 2018. E, por conseguinte, só entrou no texto do livro quando estava em vigor, que foi no ano 2018. Então, a parte referente ao Simples Nacional, ao capítulo 15, que foi disponibilizado pela editora, não é uma errata. Quem está com o livro da 12ª edição na mão vai ver que este texto da 12ª edição já está atualizado, você não precisa nem olhar para aquele texto. Quanto à errata, foram apenas 2 tópicos, e bem pequenos. Um tópico foi com relação à contribuição sindical, que, como vocês devem ter ouvido pela imprensa, ela deixou de ser obrigatória com a reforma trabalhista. E aí eu peço desculpas, eu, Ricardo, acabei não lembrando que a mudança lá na reforma trabalhista tinha uma repercussão em direito tributário, algo raro de acontecer, né? A repercussão era justamente o fato de a contribuição sindical agora depender da expressa e prévia autorização da categoria profissional para que ela venha a ser cobrada. Então, como agora ela é opcional e não obrigatória, a consequência é que ela deixa de ser tributo, porque uma das características de tributo previstas no artigo 3º do CTN é a característica do tributo ser uma prestação pecuniária compulsória. E a compulsoriedade significa justamente o fato de você ter que pagar independentemente de manifestação de vontade. Eu sempre digo que a obrigação tributária ela surge com o fato gerador. É fato gerador, com base no que se diz na lei, nasce a obrigação tributária. A lei prevê determinado fato como fato gerador do tributo, quando aquilo acontece, diretamente surge a obrigação tributária. É um voo non-stop. Lei faz com que surja a obrigação. Agora, quando a gente vai para as obrigações de direito privado, claro que toda obrigação decorre da lei, mesmo que indiretamente, porque ninguém é obrigado a nada senão em virtude de lei. Só que em direito privado o voo não é non-stop. Lei e surge a obrigação. Há uma manifestação de vontade. Você assina o contrato dizendo que se compromete a pagar um valor a título de aluguel para morar naquele imóvel. Então houve a lei, houve a manifestação de vontade para que surja a obrigação. Em direito tributário não. Aconteceu o fato gerador, se enquadra na lei, você não manifesta a vontade. Então isso é tributo. No caso da contribuição sindical, aquela que é cobrada anualmente, equivalente a um dia do trabalho do trabalhador, ora, ela era cobrada obrigatoriamente, independentemente de você ser sindicalizado ou não, com a reforma trabalhista passou a depender dessa prévia e expressa autorização, portanto, deixou de ser tributo. Então eu fiz um pequeno comentário no tópico em que, ao tratar das contribuições de interesse de categorias profissionais ou econômicas, eu exemplificava com a contribuição sindical, que chegou a ser chamada, inclusive equivocadamente, de imposto sindical. Ponto. Só que mais à frente, em outros pontos do livro, eu fazia remissão à contribuição sindical como exemplo. Então, saía alterando pequenos pontinhos de um tópico mais à frente. Se você for olhar,
eu disponibilizei o texto todo do tópico novamente para não ficar dizendo no parágrafo 3º altera tal palavrinha, no parágrafo 4º altera tal palavrinha. Na realidade era só uma palavrinha mesmo, para mostrar que não se tratava mais de tributo, que deixara de ser tributo com a reforma trabalhista, ok? Então, apesar de o texto mais à frente ser um pouquinho mais longo, na realidade a mudança é somente essa. A mudança referente à natureza jurídica da contribuição sindical, que deixa de ser tributo e passa a ser uma exação que depende de manifestação de vontade. Ponto. A segunda alteração é mais simples ainda. É um detalhamento até que o livro vai numa profundidade grande quando fala do fato gerador do imposto de importação, que o Superior Tribunal de Justiça e o STF até aceitam que seja o que está colocado na legislação, que para efeito de cálculo você use a data do registro de declaração de importação. Só que eu faço um comentário relativo a casos em que você pode fazer o registro da DI mesmo antes da chegada da mercadoria ao local de desembarque, ao porto, por exemplo. Então, eu cito uma instrução da Receita Federal que, na realidade, teve uma pequena alteração e eu apenas faço menção a essa alteração. Então, são só duas pequenas alterações, uma só interessa para quem estiver estudando com profundidade o imposto de importação e uma outra, simplesmente, é a perda de natureza tributária da contribuição sindical. O que muitos estavam achando que era uma mudança gigantesca, teve gente até que me mandou mensagem dizendo, olha, eu não comprei livro físico para estudar por PDF, chegou um PDF gigantesco, alterando todo um capítulo. Não, se você está com a 12ª edição do livro, você está com o texto atualizadíssimo. O que a gente fez foi que, como a mudança foi muito grande, num capítulo todo relativo ao Simples Nacional, a gente disponibilizou aquilo para quem tinha a edição anterior. Então, feitos esses comentários relativos àquela errata que saiu, confesso, meio atrapalhada, vamos agora para as novidades já do ano de 2018. As decisões de STF e STJ que tenham alguma repercussão sobre os pontos abordados no livro. Em primeiro lugar, essa decisão na realidade não muda algo, apenas confirma um ponto que nós já havíamos comentado e hoje a gente pode dizer tranquilamente que essa jurisprudência está mantida. É sobre a progressividade das alíquotas do ITR e a questão relativa ao território rural, o tamanho da propriedade rural. Porque vejam só, todo mundo já deve ter visto pelo parágrafo 4º do artigo 153 da Constituição Federal que a Constituição ela prevê que o ITR, o Imposto à Propriedade Territorial Rural, ele será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Ora, essa ideia de alíquotas para desestimular a manutenção de propriedade improdutiva mostra claramente a característica extrafiscal do ITR. Tenho certeza que você já estudou. O tributo ele tem característica marcantemente extrafiscal quando a principal função não é arrecadar, é a de intervir em certas situações, intervir no domínio econômico, intervir em certas situações sociais. Vejam, a alíquota do ITR não vai ser fixada de forma a otimizar a arrecadação. Se assim fosse, ele seria principalmente um tributo fiscal. Na realidade, ela é utilizada para intervir nessa situação econômica de pessoas que mantêm propriedades sem produzir, propriedades que não cumprem sua função social. Então, o que se fez na legislação? Vejam, a Constituição diz que as alíquotas são fixadas para desestimular a manutenção de propriedades improdutivas, o que foi cumprido mediante a utilização de um índice chamado GU, grau de utilização, em que você, de maneira simplificada aqui, divide a área utilizada do imóvel pela área útil. Você pega a área toda do imóvel, por exemplo, você pode ter uma reserva florestal ali no meio, aquela área não é útil para efeito de por exemplo, plantar culturas, certo? Então você, por exemplo, tem um imóvel que tem 800 hectares e 200 hectares estão dentro de uma reserva, então a área útil dele é de 600 hectares. Aí você vai verificar qual é a área, qual é a parcela dessa área útil que efetivamente o cara utiliza. Porque uma coisa é ela ser útil, ser apta à utilização para culturas. Outra coisa é efetivamente o cara utilizar. Então nesse imóvel de 800 hectares, que tem dentro desses 800 apenas 600 hectares de área útil, se o sujeito utilizar só 300 hectares, então 300 dividido por 600 dá 0,5, então é 50% o grau de utilização. Você vai lá na tabelinha e vai verificar que existe uma alíquota especificamente criada para esse caso dos 50%. Ok? Agora, se no outro ano você passar a utilizar 80%, a alíquota vai cair. Ou seja, quanto maior a utilização, menor é a alíquota.
Isso faz com que as pessoas queiram utilizar mais para pagar menos ITR. Afinal de contas, para ITR a base de cálculo não muda. A base de cálculo não é o valor venal do imóvel. Se não fosse o valor venal do imóvel, o que iria acontecer? Quando você utiliza mais, constrói uma sede, passa a plantar, então a fazenda vai valer mais. Aí a base de cálculo aumentaria, apesar de a alíquota diminuir. Percebe? O tá utilizando mais, a alíquota cai porque o grau de utilização é maior, mas o valor da base de cálculo aumentaria, porque o valor da base de cálculo seria o valor do imóvel. Só que o ITR não. Para desestimular a manutenção de propriedade improdutiva, você garante que a base de cálculo não vai variar. A base de cálculo é o valor da terra nua, nuazinha, sem nada em cima. Então, quando você multiplica uma alíquota que vai diminuindo, quanto maior é o grau de utilização, e mantém a base de cálculo constante, isso garante efetivamente que quanto mais você utiliza, menos ITR você paga. É assim que se cumpre a regra constitucional que diz que o ITR terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Contudo, o legislador ordinário fez algo que não tem correlação com desestimular a manutenção de propriedade improdutiva. O legislador ordinário fez com que a alíquota fosse maior também para os imóveis que são maiores na sua extensão. Então, quanto maior a área, também maior a alíquota. Então, eu vou até adaptar um pouquinho o que eu falei anteriormente, completar. Eu disse para vocês que se seu imóvel tem um grau de utilização de 50%, você vai procurar lá na tabelinha e iria achar uma alíquota. Você vai achar uma alíquota, mas na realidade você vai ver várias alíquotas. As alíquotas são várias para quem tem 50% de grau de utilização, porque elas também vão variar de acordo com a área. Quanto maior é a área, maior é a alíquota. Então eu posso dizer que a alíquota é inversamente proporcional ao grau de utilização, porque inversamente, quanto maior o grau de utilização, ao inverso aí, menor é a alíquota. E ela é diretamente, não mais inversamente, diretamente proporcional à área do imóvel, porque quanto maior a área, vai ser maior a alíquota. Então são esses dois parâmetros que em conjunto vão nos dar a alíquota para cada imóvel. Muito bem. Vejam que alíquotas mais altas para imóveis maiores têm correlação com capacidade contributiva e não mais com desestímulo à manutenção de propriedades improdutivas. Porque normalmente, se você olhar para a mesma região, né, na mesma região do país, um imóvel maior, obviamente ele tem um valor maior, o valor da terra nua é maior. Então a ideia é que imóveis maiores, que também são mais valiosos, vão ter alíquotas mais pesadas. Então a capacidade contributiva é atendida por essa progressividade com base na área do imóvel. Já a questão referente a desestímulo de manutenção de propriedade improdutiva, ela existe de forma e é cumprida por meio da utilização desse índice, grau de utilização. Muito bem, o que acontece? O que foi contestado no Supremo Tribunal Federal foi essa parte de alíquotas maiores para áreas maiores. Até porque essa previsão de possibilidade de alíquota ser progressiva foi colocada na Constituição via emenda. Só que aqui eu quero que vocês lembrem de alguma coisa que eu tenho certeza que vocês leram no livro. O Supremo Tribunal Federal, durante um período de tempo, dizia que os impostos reais, aqueles que incidem sobre coisas, sem levar em consideração características das pessoas, e o ITR é um típico imposto real, esses impostos reais não poderiam ser progressivos salvo se a Constituição autorizasse. Foi por conta disso, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal não aceitava, era por conta disso que ele não aceitava, IPTU progressivo com base no valor do imóvel. Foi necessária uma emenda para que se autorizasse dali para frente. Foi por conta disso que o Supremo chegou até a sumular o entendimento de que o ITBI não poderia ser progressivo com base no valor do imóvel. Então, era assim que funcionava. Então, a Lei 9393 de 96, quando previu a progressividade com base no valor do imóvel, ou melhor, no caso o ITR, né, a progressividade com base na área do imóvel, para muitos seria inconstitucional, porque o ITR é um imposto real, porque incide sobre coisas. Só que vocês sabem, a gente comenta isso no livro com detalhes, que é uma decisão recentíssima do Supremo, né, de 2016, em que o Supremo passou a admitir progressividade de qualquer imposto mesmo que real. Foi aquele caso referente ao imposto de transmissão, causa morte e doação do Estado do Rio Grande do Sul, em que a Constituição diz que o Senado pode fixar a alíquota máxima, aí foi que o
que o governo do Rio Grande do Sul fez, o Estado, fixou a alíquota máxima, com base no que estava dito a alíquota no patamar máximo, porque o Senado tinha fixado a alíquota máxima em 8%, mas o Senado também autorizou a progressividade, que a alíquota fosse maior para os patrimônios, como por exemplo no caso de transmissão causa-morte, né, quando houvesse a transmissão porque alguém morreu, certo? Então a alíquota ela iria crescendo de acordo com o patrimônio transferido. Na sucessão causa-morte, então haveria progressividade. Quando chegou no Supremo Tribunal Federal, o Supremo entendeu que aquela autorização que o Senado dera para que houvesse progressividade e que fora utilizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, seria constitucional. Porque a ideia de graduar o tributo de acordo com a capacidade contributiva seria aplicável para todos os impostos. Porque isso seria natural consectado do princípio da isonomia, tratar diferentemente quem é diferente. Em se tratando de matéria tributária, a diferença que justifica tratamento diferenciado é justamente a diferença de capacidade contributiva. Então vale para os impostos reais também, portanto vale para o ITR. Então, qual foi o cerne da decisão que eu estou tentando explicar para vocês? Basicamente o seguinte: como a Constituição sempre exigiu isonomia em matéria de direito tributário, você já estudou o artigo 150, inciso 1 da Constituição, que fala que é proibido tratar diferentemente quem está em situação equivalente. Então você pode tratar diferentemente quem está em situação diferente, quando no caso há diferença de capacidade contributiva. Então o que é que aconteceu? O Supremo entendeu que esse princípio sempre esteve na Constituição e sempre foi passível de ser utilizado, autorizando esses casos de progressividade tributária. Vamos para a ementa da decisão para que vocês vejam o que foi decidido pela segunda turma, está aqui colocado, mas é uma opinião que é compartilhada pela primeira turma do tribunal. Olha só. Progressividade das alíquotas, grau de utilização, como nós já falamos, essa parte aqui atende o quê? Atende o desestímulo. Atende ao desestímulo a manutenção de propriedade improdutiva. Isso aqui é extra fiscal, tá? E quando se faz de acordo com a área, aqui é a aplicação do princípio da capacidade contributiva, tá? Essa segunda parte é que estava sendo contestada. Então se diz constitucionalidade, mostra-se alinhada com a redação originária do parágrafo 4º do artigo 153, porque esse parágrafo foi alterado por emenda, autorizando a progressividade. Mas o Supremo está dizendo o seguinte: desde que a Constituição foi promulgada, como já falava em isonomia, seria possível essa progressividade. Então manteve essa progressividade prevista desde 96. Porque é bom lembrar que se por um acaso a gente dissesse que a progressividade só passou a ser possível quando a Constituição foi emendada, a lei anterior que previa progressividade, como ela foi editada na época em que a Constituição não previa progressividade, ela seria inconstitucional. E quando a lei é inconstitucional, se depois vier uma emenda à Constituição autorizando aquilo que a lei inconstitucionalmente anteriormente teria previsto, ou seja, se a emenda à Constituição torna aquela situação anterior uma situação constitucional, essa emenda não tem o condão de ressuscitar a lei que era inconstitucional quando foi editada. A emenda não tem o efeito Lázaro, ressuscita a lei, volta para o mundo, porque a lei inconstitucional é a lei natimorta. Ela nasceu, né, mas na realidade morta, portanto não pode ser aplicada. A emenda à Constituição não pode fazer com que esta lei ressuscite, ela não faz isso, só se fizesse expressamente, certo? Porque seria na realidade força da própria emenda, mas ela por si só ressuscitar lei que anteriormente era inconstitucional, isso não pode acontecer. Só que o Supremo entendeu que o princípio da isonomia, estando na Constituição, já garantia a possibilidade dessa progressividade, então entendeu que mesmo no texto originário está aqui dito, né? Mesmo na redação originária, era compatível essa regra da Lei 9393, essa progressividade das alíquotas, ok? Diz que essa progressividade, no caso do ITR, leva em conta de maneira conjugada o grau de utilização, que eu já falei para vocês que é para garantir esse desestímulo à manutenção de propriedade improdutiva, e a área do imóvel, certo? Então, é esse o ponto aqui que nos interessa, não vou discutir a questão processual que aparece mais à frente, só quero que vocês lembrem que é constitucional e melhor dizer que sempre, desde a edição da Constituição de 88, sempre foi considerada constitucional essa possibilidade de criação de progressividade de forma a atender o princípio da capacidade contributiva. Então o ITR tem as alíquotas graduadas de forma a desestimular a manutenção de propriedade improdutiva, o que é feito mediante a utilização desse GU, grau de utilização, e também ele pode ser progressivo com base na área do imóvel, como efetivamente o é. Tudo considerado constitucional, questão que certamente vai ser cobrada nos concursos mais à frente, porque agora temos uma decisão muito clara nesse sentido, ok? Muito bem, essa foi a decisão
do STF que teve repercussão aqui pra gente. Vamos agora tratar de 3 decisões proferidas pelo nosso Superior Tribunal de Justiça, certo? O primeiro caso é a questão referente a um benefício fiscal e sua repercussão na base de cálculo de imposto de renda das pessoas jurídicas e contribuição social sobre o lucro líquido. Ora, essa decisão vai se referir basicamente a derivados de trigo, principalmente farinha de trigo. O que é que acontece? O Estado do Paraná previu um benefício fiscal que é, na realidade, a concessão de um crédito presumido, de maneira simplificada. A gente sabe que, para que o contribuinte apure o ICMS que ele tem para pagar a cada mês, ele vai fazer uma análise de débitos e créditos. Estou aqui dando aula de direito, então vou falar do ponto de vista jurídico, tá? Porque em contabilidade o que eu vou chamar aqui de crédito é chamado de débito, o que eu estou chamando aqui de débito é chamado de crédito, né? Estou usando aqui o débito e crédito no sentido comum, no sentido jurídico. Crédito que você tem de positivo no seu patrimônio, tem a receber, por exemplo, e débito que você tem de negativo que tem a pagar, tá? Então você faz uma conjugação de débitos e créditos. Se você tem mais débitos do que créditos, você tem um valor a recolher, ok? Então quando se dá um crédito presumido, isso vai diminuir o que você tem a recolher, porque você vai ter mais um pedacinho de crédito. Se você iria recolher 20 mil e tem um crédito presumido de 10 mil, você vai recolher só 10 mil, só a diferença. Então quando se concede um crédito presumido, na realidade, para o sujeito, ele tem menos tributo a recolher e, obviamente, se ele tem menos tributo a recolher, vai ficar com mais dinheiro no bolso, o lucro dele aumenta, a renda dele aumenta. Então, qual foi a questão? No momento em que o poder público concedeu, lá no estado do Paraná, amparado pelo CONFAS, concedeu um crédito presumido para as empresas paranaenses que estavam vendendo farinha de trigo, por exemplo, tinha lá sua moagem própria, vendia aquela farinha de trigo. Quando se concedeu um valor de crédito, se diminuiu o que teria de ICMS a pagar e, portanto, teve aumento para essas empresas do lucro. O que, segundo a Fazenda Nacional, geraria uma repercussão no imposto de renda das pessoas jurídicas a pagar, né? E também da contribuição social sobre o lucro líquido. Quem já aprofundou na questão referente a imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido deve perceber que o fato gerador é praticamente o mesmo. Ter mais receitas do que despesas dedutíveis. Só se faz um ajuste contábil para sair do lucro para a renda. Ok? Mas o fato gerador é praticamente o mesmo. No momento em que você retira um tributo, pode ser retirar quando o sujeito passou a ser isento, passou a ser imune, ou pode ser mediante um benefício fiscal como esse, concessão de crédito presumido, a renda aumenta, o lucro aumenta, e por conseguinte, o imposto de renda a pagar e a contribuição social sobre o lucro líquido a recolher são aumentados, não é isso? É essa a tese defendida pela Fazenda. Uma das turmas do Superior Tribunal de Justiça chegou a decidir assim. Só que outra turma diz o seguinte, ora, essa regra de aumentar o imposto de renda ou aumentar a contribuição social sobre o lucro líquido quando o cara teve um benefício fiscal dado pelo Estado, isso arruína o benefício fiscal dado pelo Estado. Parte do benefício é consumido pelo imposto de renda. O Estado dá um crédito para os sujeitos de 20 mil reais e o imposto de renda como um pedaço, a contribuição social sobre o lucro líquido como outro pedaço. Essa turma chegou até a falar de imunidade, que eu acho até que não seria cabível. A decisão que nós vamos citar agora, não, apesar de lá no meio dos votos ter se falado na imunidade, não se disse que a operação seria imune. Porque na realidade, percebam, quem recebe o crédito presumido, apesar de o crédito ser dado por um ente imune, que é o Estado, quem recebe o crédito presumido não é imune, claro. É a empresa lá de moagem, a empresa lá que negocia farinha de trigo. Então essa empresa, ela recebe um crédito e há um aumento patrimonial. Então a imunidade não é exatamente por aí que a coisa tem que ir. O que foi dito pela ministra que teve o seu voto vencedor foi fundado principalmente no Pacto Federativo. Certo? A ideia de que o Estado, a União, no caso, cobrando imposto de renda, não poderia se apropriar nem de uma parcela desse benefício fiscal que foi concedido. Para mim, existem algumas premissas equivocadas na emendazinha que eu vou mostrar para vocês, mas paciência, para efeito de prova nós vamos usar o raciocínio que foi adotado pelo nosso Superior Tribunal de Justiça. Então vejam só. Grifei aqui quais são os pontos mais importantes, tá? Veja o que é que se diz aqui. Créditos presumidos concedidos a título de incentivo fiscal. Aí a discussão é sobre a inclusão nas bases de cálculo de imposto sobre a renda da pessoa jurídica, o IRPJ, e a contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, certo? Veja o que está dito aqui, inviabilidade. É inviável
é inviável, não pode, portanto, incluir na base de cálculo do IRPJ da contribuição social sobre o lucro líquido esse valor que o Estado entrega a título de incentivo fiscal de crédito presumido de ICMS. Aqui foi falado em pretensão fundada em atos infralegais, porque na realidade, dentro da Receita Federal, tem a COSIT, tem órgãos que analisam temas que são controversos, aí chegam a certa conclusão. Não é, pelo amor de Deus, ninguém vai achar aqui que a União estava querendo cobrar contribuição social sobre o lucro líquido e IRPJ com base em portaria, com base em ato interno da Receita. Na realidade, o ato é a interpretação da lei. Não é que a Receita Federal, pelo seu sistema de tributação, estava ela criando um tributo ou estabelecendo uma tributação. Não, ela interpretou o que eu disse no começo, o raciocínio que a Fazenda passou a defender. Dizendo que se há concessão do crédito presumido, o lucro aumenta. Essa foi a interpretação. Só que o STJ disse, olha, a Receita está tributando com base nessa conclusão de um ato infralegal, então meteu o pau no ato infralegal. Na realidade, a questão não é bem assim, né? Porque o ato infralegal é só a interpretação que a Receita deu ao que está colocado na lei. Mas vamos lá. Ponto muito importante. Aqui é o ponto crucial da decisão. O Superior Tribunal de Justiça disse que a União cobrar imposto de renda sobre o valor do benefício fiscal concedido, do crédito concedido, é interferência da União na política fiscal adotada pelo Estado-membro. O Estado-membro adota essa política fiscal para incentivar determinadas empresas, como essa empresa que lida com farinha de trigo, que produz gêneros essenciais básicos. Se tenta baixar o preço daquele gênero, e se a União, claro, vai tributar aquela empresa de maneira mais pesada, com imposto de renda e contribuição sobre o lucro líquido, uma parcela desse efeito de diminuição do preço desses gêneros derivados de trigo, uma parcela desse efeito vai para as cucuias, né? Afinal de contas, nem tudo vai ser apropriado pela empresa que vai poder baixar o preço, porque uma parcela vai ter que entregar a título de imposto de renda. Então se disse que isso seria interferência da União nessa política fiscal adotada pelo Estado-membro. Diz que agride o princípio federativo, justamente porque na federação são todos autônomos. Se a União fica interferindo na política fiscal adotada pelo Estado, o pacto federativo ameaça ruir, certo? Aí vejam o seguinte, aqui à frente há uma premissa que eu acho que é equivocada, mas que pode cair em prova. Porque vejam só, ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. A ministra que relatou o processo fez uma analogia. Há uma decisão do Supremo Tribunal Federal que não fala sobre isso daqui, sobre o que estamos tratando de concessão de crédito presumido versus IRPJ e CSLL, mas fala sobre base de cálculo de PIS e COFINS. PIS e COFINS não incidem sobre o lucro, incidem sobre o faturamento ou receita, sobre tudo que a empresa recebe. Vejam que na realidade, lucro você tem o que a empresa recebe, abate as deduções, as parcelas dedutíveis, você chega ao lucro. Já faturamento é tudo que entra, tudo que é faturado pela empresa, certo? Muito bem. Qual é a questão? Quando você compra, vamos imaginar aqui, quando você vendeu uma mercadoria por R$100.000 e que no seu estado o ICMS seja de 18%. Então, na realidade, desconsiderando os outros tributos, pensando só em ICMS, o que você recebeu foi 82 mil, que é os 100 mil menos o ICMS, né? 82 mil, você recebeu que é seu, custo que o cara pagou para você comprar aquela mercadoria. É seu. Só que 18 mil é de ICMS. Vejam só, ICMS é um imposto calculado por dentro. Quando alguém paga 100 mil com alíquota de 18%, quem recebeu, recebe 82 mil para si, desconsiderando os outros tributos, e recebe 18 mil, que é só para repassar. Eu, a empresa, vendi a mercadoria por 100 mil, os 18 mil tem que entregar para o Estado a título de ICMS. Claro que não é um mecanismo de débito e crédito, mas a lógica é entregar para o Estado. Muito bem. Então, a tese, e vou simplificar aqui bastante, porque não é a decisão que nós estamos estudando, essa decisão aqui é do ano passado, essa que eu estou comentando, que foi citada aqui, a tese que prevaleceu no Supremo Tribunal Federal foi a seguinte: ora, se a empresa recebe 82 mil para ela e 18 mil é para repassar, esses 18 mil são débito da empresa. A empresa recebe, mas tem que entregar para o fisco. Não é riqueza própria, não é faturamento da empresa. Se não é faturamento da empresa, não compõe a base de cálculo de PIS e COFINS. Então a ministra, nesse processo que estamos analisando agora, nesse da atualização, lembrou, ora, se o Supremo diz que o ICMS não pode fazer parte da base de cálculo de PIS e COFINS porque não é faturamento, então por mais razão ainda também não pode fazer parte
da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido e do imposto de renda. Só que há um equívoco aí nesse raciocínio. Porque na decisão de PIS/COFINS, a questão é o seguinte: a empresa recebe a grana do consumidor, então eu vendi a mercadoria por 100 mil, recebo aquela grana e aquela grana eu tenho que entregar para os cofres públicos, não é para mim não. Claro que eu receber esse ICMS não aumenta meu lucro, porque eu vou ter que pagar esse ICMS. Eu recebi os 100 mil, mas 18 mil não são meus. Por não serem meus é que não faz parte da base de cálculo de uma contribuição sobre o meu faturamento. Só que no caso que nós estamos estudando agora, a empresa recebe um crédito. Ela não fica devendo isso. No caso de PIS/COFINS, a empresa vende e fica devendo o ICMS. Por isso que você tira da base de cálculo que vai ter que pagar. Aqui não. O Estado deu um crédito que diminui o ICMS dela a pagar. É o contrário, diminuiu. Como diminuiu, claro que aumenta meu lucro. Então essa última premissa, no meu entender, com todo respeito ao Superior Tribunal de Justiça, está equivocada. O que eu posso até concordar com o raciocínio, apesar de a conclusão não ser a que eu concordo, mas o que importa para vocês é o que vai prevalecer numa eventual prova de concurso, ou para quem está advogando o que está prevalecendo na prática, uma decisão muito favorável ao contribuinte, e que o argumento tem um argumento que é um argumento razoável, dizer, olha, isso acaba pondo em risco a federação, a União se apropriando de um benefício fiscal que o Estado deu para o contribuinte. Eu acho que é um bom argumento, apesar de não concordar com ele, porque a ideia do pecuniary knowledge, né, dinheiro não cheira, se você tem um aumento patrimonial, não importa de onde ele vem, o aumento patrimonial é seu, você não é imune à empresa que fabrica ou que moe farinha de trigo e vende farinha de trigo e derivados. Ela, a empresa, se ela tem um aumento patrimonial, não importa de onde veio, pode vir até de uma atividade criminosa, pode vir de qualquer coisa, a tributação vai existir. Inclusive a ministra relata, ela argumenta o seguinte: ora, há um caso semelhante que a própria União reconheceu a não incidência. Ela cita o fato de que tem uma lei federal prevendo que não vai haver incidência de imposto de renda, vai haver isenção, prevê a isenção do valor que você recebe nos programas de incentivo fiscal, a emissão de incentivo na emissão de documentos fiscais. Sabe aqueles programas como Nota Fiscal Paulista? Você chega, comprou uma mercadoria em São Paulo, cara, CPF na nota, porque se você botar o CPF na nota, você pode usar aquele crédito, quando é do Estado, né, você usa para bater do IPVA que você deve, quando é do município, você usa para bater do IPTU. Então incentiva que as pessoas peçam os documentos fiscais, aí as pessoas recebem um crédito em dinheiro mesmo, ou para bater de outro tributo, recebem um crédito, certo? E esse crédito traz aumento patrimonial. Aí a lei federal diz que vai haver isenção nesse caso. Aí a ministra alega que isso daí é uma comprovação de que o tributo não incide. Pelo contrário. Porque se você deu isenção, quem já estudou isenção sabe que na isenção acontece o fato gerador. Você reconhece que houve aumento patrimonial. Aí a União, usando de sua autonomia, resolve dar um benefício fiscal. A União deu benefício fiscal, deu isenção. Para existir isenção tem que ter fato gerador. Se você fosse dizer que era um caso de imunidade, se você fosse dizer que não há aumento patrimonial, não seria caso de isenção, seria de não incidência. Mas a ministra usa o fato de a União ter dado isenção nesse caso como se fosse um reconhecimento da União de que o tributo não incide. Pelo contrário, se você só dá isenção quando o tributo incide. Se o tributo não incide, não tem que se dar isenção. Não se dá isenção de IPI para animais vivos, porque animal vivo não é um produto industrializado, certo? O tributo simplesmente não incide. Você dá isenção de IPI, por exemplo, para material de construção, porque aí é um produto industrializado e você diz que não tem que ter pagamento. Mas paciência, tenhamos a decisão do STJ. Para efeito de prova de concurso público e para efeito da prática no Superior Tribunal de Justiça, numa decisão, é bom que a gente lembre da primeira sessão, que engloba as duas turmas, já em base de divergência, porque as duas turmas decidiram de maneira diferente, ficam valendo todos esses argumentos que podem ser cobrados em prova. Dizer que a interferência da União na política fiscal adotada pelo Estado membro, que agride o pacto federativo, e a segurança jurídica. Ele fala em segurança jurídica, que é como se a União vai tributar isso, ela surpreende o contribuinte que achava que teria um benefício fiscal integral relativo, que corresponderia ao incentivo que foi dado. Se o crédito presumido foi de 100 mil reais, o contribuinte presumiria que 100 mil reais são dele e a União não poderia tributar. De repente a União tributa, ora, não vamos entrar aqui em novas discussões, né, mas me parece que esse aumento patrimonial que a União poderia tributar, mas o STJ disse que não é possível, tá? Então, Pacto Federativo,
segurança jurídica, argumentos importantes, e lembrar que pode ser dito que, como o Supremo diz que não há incidência de PIS e COFINS, né, você tem que retirar da base de cálculo dele o ICMS, certo? Essa base nesse principiológico, essa axiologia da razão de decidir é também aplicável a esse caso aqui de crédito presumido. Então ele está dizendo que o mesmo raciocínio aplicado para excluir o ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS tem que ser também aplicado para excluir o crédito presumido do ICMS da base de cálculo de imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, no fim, se diz que a pretensão de caracterizar esse crédito presumido como renda ou como lucro é impossível, ok? No livro, nós não chegamos a aprofundar imposto de renda e contribuição sobre o lucro líquido. O livro é fundamentalmente de direito tributário e aborda os aspectos principais dos impostos. Mas isso só seria abordado num livro específico que tratasse de imposto de renda e de contribuição social sobre o lucro líquido. Mas eu coloquei a decisão aqui para que vocês vejam, porque ela pode ser cobrada na parte geral do direito tributário, no sentido de dizer que um ente tributante não pode tributar valores que o outro receba a título de incentivo fiscal concedido por outro ente. Isso seria risco ao pacto federativo, certo? Porque isso daí vai ter a ver com federação, né? Vai ter a ver com o pacto federativo, por isso que na edição de 2019 do livro, na 13ª edição, eu vou colocar um aviso, tanto na parte de concessão do benefício fiscal, eu vou ajustar para ver se fica melhor na parte de benefícios fiscais ou na parte referente a limitações constitucionais ao poder tributar, porque isso repercute nas duas coisas. Neste momento a gente tem que entender principalmente qual foi o caso concreto, né, quais eram os tributos que estavam em jogo, porque há a probabilidade maior de cobrança, falando especificamente de RPJ e contribuição social sobre o lucro líquido, mas também temos que entender a tese mais geral, que quando o contribuinte recebe um valor a título de incentivo fiscal concedido por outro ente, esse valor não pode ser tributado pela União Federal mediante imposto de renda ou contribuição social sobre o lucro líquido. Vocês perceberam que eu não concordo com a decisão, mas o que importa é o que foi decidido por nossa Corte Superior, né, pelo nosso Superior Tribunal de Justiça. Muito bem, vamos para a questão subsequente, que é uma repercussão de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que vai aqui se aliar onde o STJ para chegar a uma decisão interessante, que é o seguinte: o artigo 146 da Constituição Federal, no inciso 2, diz que cabe à lei complementar regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Muito bem, lei complementar regula limitações constitucionais ao poder tributar. Esse dispositivo foi usado pelo Supremo Tribunal Federal para dizer que quando a Constituição, lá no artigo 150, inciso 6, a linha C, no finzinho, diz que instituições, por exemplo, de educação e assistência social sem fins lucrativos são imunes a impostos, desde que atendam os requisitos estabelecidos em lei, essa lei aí, apesar de se dizer só lei, é lei complementar. Porque a gente sabe que quando a Constituição diz apenas a palavra lei, ela está pedindo uma lei comum, uma corriqueira. Comum, corriqueira é o ordinário, né? Eu sei que o El-Chan esculhambou a palavra ordinário, mas o ordinário significa o corriqueiro, o usual. Então se disse lei sem especificar qual é a lei comum nossa de todos os dias, a lei ordinária. Só que apesar de dizer lei ali, nesse caso a lei é complementar, porque a Constituição exigiu lei complementar para regular limitações ao poder tributar. O fim do artigo 146 fala de uma limitação ao poder tributar, que é uma imunidade para essas instituições. Então sempre o Supremo decidiu assim, inclusive dizendo que a regulamentação disso aí é o artigo 14 do CTN, que diz quais são os requisitos para que se haja imunidade a impostos. Só que durante um bom tempo houve uma interpretação totalmente diferente quanto ao artigo 195 da Constituição, que fala que são isentas. Só que apesar de dizer que são isentas, como é da Constituição, a gente tem que ler como imunidade, né? Porque como vocês já devem ter estudado, imunidade existe quando a própria Constituição proíbe que se tribute certa situação, certo fato, certo contribuinte, ou certa pessoa, né? Então, na realidade, você tem, quando a Constituição proíbe, imunidade. Quando é a lei que diz que não se vai cobrar, é isenção. Então, apesar de estar escrito que são isentas, como está na Constituição, o caso é de imunidade. Então podemos dizer que são imunes as contribuições para a Seguridade Social, as entidades beneficentes de assistência social que atendem os requisitos estabelecidos em lei. Veja a mesma coisa, é uma imunidade, se a imunidade é uma limitação constitucional ao poder tributar. Só que se diz que essa imunidade vai ser regulada por lei. Se é uma limitação constitucional ao poder tributar, vai ser regulada por lei, pelo mesmo motivo do artigo 146, inciso 2, tem que ser lei complementar.
Só que durante um bom tempo, os tribunais disseram que, olha, são válidas algumas regras que são colocadas em leis ordinárias quanto às contribuições para a Seguridade Social. Existe o famoso artigo 55 da Lei 8.212, que criava diversas regras que teriam que ser obedecidas por essas instituições para que elas gozassem da imunidade a contribuições para a Seguridade Social. Lembrar que o artigo 95, parágrafo 7 é para contribuições, certo? Só que a Lei 8.212, apesar de bonitinha, é ordinária. Então poderia ser uma lei ordinária. Então o pessoal argumentava sempre, o STJ sempre acatou que teria que ser cumprida a lei ordinária, dizendo, não, aquilo ali são requisitos para a constituição e funcionamento da entidade, não são requisitos para a imunidade. Mas as coisas se confundiam, né? Você tinha que cumprir aqueles requisitos para funcionar regularmente e para obter imunidade. Então, mais recentemente, o Supremo disse, não, tem que ser lei complementar, não vale colocar isso em lei ordinária. Ok? Não vale colocar isso em lei ordinária. É verdade que o STJ tem várias decisões mandando aplicar esses requisitos, mas no Supremo ficou dito que tem que ser lei complementar. Inclusive se diz que enquanto não vier a lei complementar, ficam valendo como requisitos para a imunidade dessas instituições, imunidade às contribuições para a Seguridade Social, os mesmos requisitos que são usados para impostos. Requisitos, portanto, do artigo 14 do CTN. Só que aí vem o problema. Então veja o que estamos discutindo aqui. Imunidade a essas contribuições para a Seguridade Social, que são imunidade para a entidade de assistência social sem fins lucrativos, entidades beneficentes, né? A exigência da lei complementar que foi dita pelo Supremo e a questão de obrigações acessórias. Por que de obrigações acessórias? Porque o que acontece basicamente é o seguinte. Esse artigo 55 previa que para essas entidades gozarem do benefício fiscal, elas teriam, claro, a Constituição já exige que elas mantenham patrimônio de renda de serviço vinculado às finalidades essenciais, mas para que você visse se tudo estava sendo aplicado nas finalidades essenciais, se exigiu um relatório circunstanciado anual. A entidade mostrar as atividades que ela desempenhou durante aquele ano. O que é importante para quê? Para que o poder público verifique se a instituição está cumprindo com os requisitos. Vejam, mesmo que a gente diga que os requisitos são do artigo 14 do CTN, por enquanto, que o artigo 14 é aquele que vale para impostos, mas por enquanto fica aplicado para as contribuições da Seguridade Social, você vai olhar que aquele artigo 14 prevê que os requisitos básicos são, em primeiro lugar, não repartir qualquer parcela de sua receita, de suas rendas a qualquer título. Então você não pode repartir receita. Você tem que usar toda essa receita nos objetivos institucionais, que aliás é o segundo requisito. Aplicar tudo nos seus objetivos institucionais e no Brasil. Só que como a instituição vai ser fiscalizada? Como é que o poder público vai verificar se tudo está sendo aplicado nos objetivos institucionais e dentro do país? É para possibilitar essa fiscalização que se exigiu esse relatório circunstanciado, mostrar o que a instituição fez durante aquele ano. Certo? Então o artigo 55, inciso 5º, previa isso. Aí houve a discussão, será que essa exigência ela tem que ser cumprida? O que o STJ disse foi o seguinte, primeiro, lembrou da decisão do STF, mostrando que essa exigência não está em lei complementar, que essa exigência é uma obrigação acessória, ela exige somente para possibilitar a fiscalização do cumprimento do requisito crucial, que é o requisito de não desviar os recursos, aplicar tudo nos objetivos institucionais. Então isso é mera obrigação acessória, falou até de proporcionalidade, não é proporcional suspender a imunidade. Colocou que no caso de a instituição não entregar o relatório circunstanciado, o que se deve fazer é dar a oportunidade de que ela entregue, cobrar novamente o relatório e não simplesmente suspender a imunidade. Agora é bom lembrar do seguinte, tá? O próprio artigo 14, que o Supremo já entendeu como válido, né, com força de lei complementar, artigo 14 do CTN, tem lá uma obrigação acessória também, tá? Que é escriturar as receitas e despesas em livros revestidos de formalidade capazes de garantir sua exatidão. Estou lendo o artigo 14, inciso 3 do CTN. Então, essa obrigação acessória aí pode ser exigida, escriturar receitas e despesas. Agora, o relatório circunstanciado, em primeiro lugar, por não estar previsto em lei complementar, e em segundo lugar, se for utilizado como requisito para gozar da imunidade, seria desproporcional tirar a imunidade de quem não entregou o relatório ao invés de dar a oportunidade de entregar, certo? Então, não pode esse descumprimento dessa obrigação acessória levar à suspensão da imunidade, ok? Então, no livro de direito tributário, quando a gente fala do artigo 14, trazer os requisitos para gozo da imunidade a imposto, ele também vale para contribuições, e o artigo 55 a gente não pode mais aplicar,
principalmente essa parte aí, a tendência a cobrar em prova é mais esse inciso 5º, que fala desse relatório circunstanciado anual. A não apresentação disso, que é descumprir a obrigação acessória, vai impedir o reconhecimento do favor constitucional da imunidade? A resposta é não. Não ocorre esse impedimento ao reconhecimento do favor constitucional da imunidade. Por fim, a terceira decisão do STJ e quarta da nossa atualização aqui é a que trata de responsabilidade tributária e imunidade. Aqui eu sempre comento isso nas minhas aulas, no nosso livro de Direito Tributário. Eu digo nosso livro porque vocês ajudam bastante na elaboração desse livro, mandando sugestões, críticas. Pode mandar pra gente analisa todas essas sugestões, certo? Eu sempre digo o seguinte, olha, quando um ente é imune, por exemplo, a imposto sobre patrimônio, renda e serviço, não vai ter que pagar imposto de renda, por exemplo, da renda que ele recebe, da renda dele, ok? Não vai ter que pagar imposto sobre a propriedade da propriedade que é dele. Não vai ter que pagar imposto sobre serviço do serviço que ele presta, ok? Agora, claro que as pessoas que têm alguma relação com a entidade imune não são beneficiárias da imunidade. Então, se a instituição, já que citamos uma delas agora há pouco, né, se uma instituição de assistência social sem fins lucrativos paga salário para um médico, por exemplo, uma Santa Casa da Misericórdia, paga salário para o médico, a renda, quem está recebendo é o médico. O médico não está sendo tributado pelo imposto de renda de maneira ilegítima. O médico não é imune. Só que o que acontece? Pela legislação do imposto de renda, quando uma pessoa jurídica paga rendimento para a pessoa física, o que a pessoa jurídica tem que fazer? Reter imposto de renda na fonte. Quem tem que recolher o tributo, portanto, não é o contribuinte que recebe o rendimento. Lembre que o contribuinte é quem recebe o rendimento, não é quem paga. Porque o fato gerador é ter a disponibilidade jurídico-econômica do rendimento. Simplificando, é receber o rendimento, não é pagá-lo. Então, quando a fonte pagadora entrega o rendimento para a pessoa física e retém na fonte, e recolhe, está recolhendo como responsável. A imunidade, claro que não se aplica. Você não pode beneficiar o médico porque ele trabalha para a instituição que é imune. Ok? Muito bem, acho que isso fica muito claro. O problema é basicamente o seguinte, veja aqui a edição da segunda turma do STJ. Se vocês forem olhar para o artigo 11 do Decreto-Lei 401 de 68, mais especificamente o parágrafo único desse artigo 11, ele tem um erro técnico. Ele fala basicamente disso, remessa de juros para o exterior, certo? E a incidência de imposto de renda. Então veja, você comprou do exterior um bem parceladamente e está pagando juros por conta disso. Esses juros que você está pagando são rendimentos de quem? Da empresa que está lá no exterior, certo? E está recebendo aquele pagamento. Quem seria o contribuinte? Seria aquela empresa lá no exterior. Só que o Brasil não pode estender sua soberania para cobrar imposto de renda de alguém que está lá na Alemanha. Existe uma regra no Código Tributário que fala da tributação em bases universais, certo? Se o rendimento saiu daqui do Brasil para uma empresa lá na Alemanha, o Brasil pode cobrar, porque o rendimento saiu daqui. Só que o Brasil não tem como cobrar lá. Aí o que é que se exige? Que a empresa no Brasil retenha o imposto na fonte. Então essa empresa que está pagando juros para uma empresa vendedora lá na Alemanha, esta daqui no Brasil tem que recolher o imposto de renda. Ela recolhe, e aí o ponto crucial para entender essa jurisprudência, ela recolhe como contribuinte ou como responsável? Vejam, contribuinte do imposto de renda, como deixa claro o Código Tributário, é quem recebe a renda, é quem tem a disponibilidade jurídico-econômica. Então o contribuinte está lá no exterior. A empresa no Brasil que retém e recolhe, ela recolhe como responsável. O problema é que no parágrafo único desse artigo 11, a empresa que está no Brasil foi indevidamente chamada de contribuinte. Só que o próprio STJ disse, olha, isso não vai mudar o conceito de contribuinte que está na norma geral do CTN com força de lei complementar, não vai mudar o conceito. Certo? Lembre que o CTN tem força de lei complementar desde a Constituição 67. Então, em 68, quando veio isso aqui, o decreto-lei tinha força de lei ordinária. Então, esse decreto-lei não poderia mudar o conceito de contribuinte. E não faria sentido. O conceito de contribuinte é bem óbvio quem tem relação pessoal e direta com o fato gerador, que é quem pratica o fato gerador. Que, no caso do imposto de renda, é quem recebe a renda. Então, é meramente um erro técnico.
O STJ, inclusive, nessa decisão, diz que a falha legislativa da utilização de expressão de maneira não técnica não muda o conceito. O cara que está lá do exterior é que seria o contribuinte, quem está no Brasil é responsável. Estou falando tudo isso para dizer o seguinte: quando quem comprou a prazo um bem numa empresa no exterior foi uma entidade imune, comprou a prazo e é imune, essa entidade imune tem que reter na fonte também. Tem que reter na fonte, certo? O próprio artigo 9 do CTN deixa isso claro, o regulamento de imposto de renda deixa isso claro também, retém na fonte e recolhe. A imunidade está sendo descumprida? Não, porque a imunidade se aplica para quem é contribuinte, não a quem é responsável, certo? Se uma entidade imune, por exemplo, compra um veículo que tem débito do IPVA, comprou um veículo com débito do IPVA, quando recebe vai ter que pagar o IPVA. Ah, mas não se cobra imposto sobre patrimônio, renda e serviço da instituição. Bem, quando o patrimônio pertencia a uma pessoa que não era imune, surgiu o fato gerador. IPVA não foi pago, o ente imune comprou, agora ele vai ser responsável. Então o ente imune pode ter que pagar um imposto sobre patrimônio, sobre renda, sobre serviço, desde que na condição de responsável. Não é o seu patrimônio que foi atingido. No caso do veículo comprado, era patrimônio de outra pessoa. No caso da renda, a renda é de outra pessoa, ok? Então se reconheceu claramente que isso é uma falha legislativa e está chamado de contribuinte. Na realidade, isso aqui é o caso de responsável, certo? Então aqui, possibilidade de invocação da condição pessoal de imunidade tributária do remetente diante da exclusão total da responsabilidade do beneficiário residente no exterior. Essa possibilidade não existe, ok? Não existe. A cobrança vai sim ser feita, ok? Não há, olha, veja só, violação do artigo do Código Civil, não, vamos lá, artigo 11 do Decreto-Lei, possibilidade de invocação da condição pessoal de imunidade do remetente diante da exclusão total da responsabilidade do beneficiário do exterior. Não há como você excluir a responsabilidade do cara remetente, porque ele não está tendo sua renda tributária. Então pode cobrar na condição de responsável. Não é a renda dele que está sendo tributada, ok? Essas decisões, na realidade, não trazem mudanças, trazem apenas confirmações de pontos que a gente já defendia. Alguns casos a gente defendia doutrinariamente, agora os tribunais se manifestaram, e a tendência de cobrança nas provas de concurso público é muito maior. A única questão que a gente já não defendia de maneira clara e que traz realmente um posicionamento diferente do esperado é aquele caso do crédito presumido do ICMS não poder ser tributado pelo imposto de renda, ou seja, sua repercussão sobre renda e lucro, apesar de renda e lucro claramente aumentarem, isso aí tem que ser excluído da base de cálculo, como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. Bem, então com isso a gente conclui essa atualização, que é a atualização referente ao primeiro trimestre do ano de 2018. Então, até no máximo, estou me despedindo de vocês para até no máximo o final do segundo trimestre desse ano de 2018, eu digo no máximo, porque se daqui para lá acontecer uma mudança de grande relevância, eu não esperarei esta data, porque quem está se preparando para concurso público não pode esperar, tem que estar atualizadíssimo. E esse é o nosso compromisso, radical compromisso com a atualização. Então até a nossa próxima atualização, bons estudos, tchau, tchau.